A gente vai voltar a falar do clássico de Cruzeiro e Atlético ontem. Jogo de 2-0 para o Galo na 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Os nossos colunistas estão com a gente nesta segunda-feira para a gente repercutir. Vou começar pelo Guilherme Frossá, mas o Josias Pereira também já está por aqui com a gente. Guilherme Frossá, um abraço para você. Quais são os seus destaques deste pós-clássico? O que mais te chamou a atenção nesse 2-0? Tudo bom? Tudo bem, Pedro? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui em O Tempo Esportes. Cara, eu gostei do clássico, assim. É claro que é um jogo condicionado pela expulsão do Gabriel Barbosa. Pra mim, eu acho que a arbitragem foi bem nos dois lances, é a minha opinião, tanto no lance do Gabriel quanto no lance da não expulsão do Lianco. Pra mim é uma opção totalmente acidental. Mas o jogo é condicionado a partir dali, né? O Atlético faz uma coisa muito interessante. O Cuca tem coragem de tirar ali um zagueiro e colocar o Palácios, né? Ele tira o Alonso, que era o único amarelado do Atlético no intervalo, e certamente o Cruzeiro ia tentar forçar uma expulsão do zagueiro paraguaio no segundo tempo. E aí o time passa a ter muito mais volume, né? O Cruzeiro, claro, depois que toma o primeiro gol é obrigado a sair, e aí toma o segundo num lance que o Hulk faz tudo, né? Ele começa a jogada, o Coelho, claro, tem uma participação muito importante com o passe preciso ali, e o Hulk completa. Eu achei uma vitória justa pelo que aconteceu dentro do campo, claro que muito nas costas do Gabigol, mas aí é papo mais pro Jojo do que pra mim, né, o lado cruzeirense aí do clássico, mas eu gostei demais das atuações, claro, do Lianco, acho que foi um monstro, assim, poucas vezes eu vi um zagueiro tão bem num clássico como eu vi o Lianco ontem, o próprio Hulk, que jogou muito, 2 gols, não precisa falar muita coisa, fez 9 já em clássicos contra o Cruzeiro, e o Coelho eu gostei muito também, destaco o Coelho e Natanael como outros 2 jogadores que eu gostei demais, sim. O Natanael hoje é titular absoluto do time, com merecimento, com justiça, apesar de muito jovem, é um lateral muito maduro, né? Aquele lateral que faz o feijão com arroz muito bem feito, lateral de corredor, vai na linha de fundo, cruza, recompõe muito bem, tá sempre na cola do jogador que ele tá marcando. Pra mim, a minha visão, né, o Dudu foi o melhor jogador do Cruzeiro do meio campo pra frente, o Natanael foi muito bem na marcação dele, ganhou 90% das disputas. Então gostei muito do clássico do Atlético, foi um jogo que, claro, tirou um peso gigantesco dos ombros, né, do Galo, do time, da torcida, porque se não vence o clássico, o Atlético estaria em situação muito delicada pra ir à semifinal. E agora o que é o futebol, né? O Atlético pode ter, inclusive, a melhor campanha geral, dependendo do resultado do Tombense, e, claro, dependendo de uma vitória atleticana contra o Itabirito, resultado que a gente espera que aconteça na quarta-feira. Então, o futebol é isso, né? Você sai do inferno pro céu muito rapidamente. Acho que o Galo fez um ótimo clássico e acho que o Cuca tem muito mérito também, porque esse time consegue já apresentar bastante variação tática e um time bem organizado defensivamente, o time do Cuca, né? Não o dos meninos do Sub-20, mas o time do Cuca fez 6 jogos até aqui na temporada, contando os 2 amistosos nos Estados Unidos, sofreu um gol. Então, realmente, o Atlético começa o ano muito bem defensivamente e do meio pra frente, quando você tem um jogador do quilate do Hulk, só precisa fazer com que a bola chegue até ele com alguma qualidade que ele vai guardar. Fez mais 2, acho que a vitória do Atlético é justíssima e o time ganha, claro, confiança e moral pra fase final da competição, Pedro. Valeu, boa, Frossá. E Josias Pereira, quais são as grandes queixas nesse dia seguinte e que mais te decepcionou nesse clássico de ontem, Jojo? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, para mim, o destaque negativo começa com a pilha que os jogadores do Cruzeiro entraram nessa partida, né? A gente já via isso com os próprios torcedores do Cruzeiro, muitos torcedores do Cruzeiro já xingando o Lianco já no aquecimento, aquela confusão que foi criada desde o início da temporada, já vinha do ano passado com o Gabigol e o Lianco na final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo. Acabou que isso foi se estendendo, o Fabrício Bruno com aquelas trocas de farpa lá nos amistosos nos Estados Unidos, e isso acabou se refletindo na partida deste domingo. Mostra aí a questão da mental do Cruzeiro. Acho muito fraco o Cruzeiro, com jogadores experientes caírem numa pilha dessa. Essa, para mim, é o grande questionamento. Esse é o ponto negativo para mim do Cruzeiro. Jogadores como o Gabigol, como o Dudu, jogadores com múltiplos títulos, eles não podem cair numa pilha dessa aí do Lianco, né? Tem que mostrar dentro de campo o quão bom eles são no futebol. Então, realmente, isso ficou marcado.
Para mim também, o Frossá até citou sobre a questão do Lianco. Na minha opinião, pelo menos, eu acho que o VAR deveria ter sido chamado para avaliar o lance do Lianco, o pisão no Dudu. E na minha opinião, deveria ter sido expulso. Isso também comprometeu o jogo, né? Aconteceu aí a questão da sequência do Lianco em campo. E aí o Lianco fez uma falta no Gabigol, o Gabigol fez um drama danado, né, que a gente viu que nem encostou no rosto dele, ele já caiu no chão rolando e tal, já tinha aquelas farpas ali, e aí depois ele acabou acertando uma cotovelada totalmente juvenil no rosto do Lianco, caindo na pilha do atleta, um jogador fazendo um lance juvenil na partida, prejudicando o Cruzeiro de uma forma considerável, né? O Cruzeiro não conseguiu jogar mais, o Cruzeiro não teve saída, Matheus Pereira totalmente perdido, Dudu aí completamente fechado pela marcação do Natanael, muitos problemas, o Cruzeiro não tinha como, o clima foi por espaço também, né? O torcedor do Cruzeiro que esperava um grande clássico, 60 mil no Mineirão, acabou também indo por água abaixo, e aí começam os erros defensivos do Cruzeiro. Primeiro o erro do Cássio, que até citei isso na coluna, né, que foi nas redes sociais do Tempo, que para mim a situação do Cássio é simples. Se tem algum problema com o Cássio tem que ir pro banco de reservas. A gente tá vendo aí o Cássio falhar sucessivamente, muitos problemas. Fica uma crítica aqui também ao Robertinho. Não sei o que o Robertinho tá fazendo, qual a avaliação que ele tem do Cássio, mas o Cássio, a gente tem visto que o Cássio tá muito lento, né? Tá demorando para cair, tá demorando a pular, inclusive, alguns lances de cruzamento para a área. Teve isso no jogo de ontem, por exemplo, antes do gol do Hulk, inclusive. E aí vem um gol do Hulk, ele cai atrasado, né? Não consegue fazer a defesa. Depois temos a falha do próprio Fabrício Bruno. Até vi aí o Felipe Melo, né, comentando, né? Zoando, ironizando aí o Fabrício Bruno, falando que o zagueiro de Flash acabou deixando aí passar o Hulk. Mas realmente uma falha, né? Não poderia ter acontecido isso. E o Cruzeiro acabou perdendo a partida, teve o jogo comprometido. Muitas lições a serem aprendidas nessa partida. E é bom, assim, que o Cruzeiro consiga absorver os erros, principalmente mentais, que aconteceram neste jogo, para que não venha acontecer mais quando o campeonato se afunilar nas semifinais. E agora também começa um novo trabalho com o Leonardo Jardim, um treinador experiente, que não tolera essas situações que aconteceram no jogo, que chega junto dos atletas também, para que o Cruzeiro consiga render o esperado, porque realmente muitas falhas aí que aconteceram nesse jogo e que prejudicaram o espetáculo, e o Atlético acabou levando a melhor, se aproveitando dessa infantilidade do Cruzeiro em vários momentos, né? That's it. Josias Pereira, Guilherme Frossá. Ô Frossá, você espera que o Atlético se classifique em qual posição na quarta-feira? Pois é, cara, é curioso, esse regulamento é muito maluco, né, esse regulamento do Campeonato Mineiro. Bom, eu espero que o Atlético faça um bom jogo, vença o Itabirito e vá à semifinal. Agora, o Atlético corre o risco de ter campanha melhor do que América e Cruzeiro e ainda assim passar como o melhor segundo, né, e aí vai pegar o melhor primeiro, que seria o Tombense, caso o Tombense vença o Vila Nova em Nova Lima. Então é um regulamento muito louco, assim, pelas minhas contas o Galo pega o Tombense, caso o Tombense vença o Atlético também, né, os dois do mesmo grupo ali, e aí o Cruzeiro, já classificado, vai enfrentar o campeão, vamos dizer assim, do grupo B ali, né, América ou Atlético. Então os dois arquirrivais aí só se encontrariam numa eventual final. E caso o Atlético seja o primeiro geral também, né, o Atlético pegaria o melhor segundo, que sairia certamente do grupo do América, então América ou Atlético. Então, pelas minhas contas, não dá para ter super clássico na semifinal e só numa eventual final. Para mim tanto faz, viu, Pedro? Eu acho que o importante é o Atlético classificar para a semifinal, e não tem mais aquela vantagem, né, de jogar para um resultado igual nos dois jogos. As semifinais e finais são em 2 jogos, mas a única diferença é mando de campo, realmente. Então, certamente, o Atlético classificando para a semifinal e para as finais, depois desse drama que o clube passou no Campeonato Mineiro, em função daquele início muito ruim, eu me dou por satisfeito. A posição, para mim, é o que menos importa, amigo. E suas contas são corretas, porque o Cruzeiro ele vai se classificar como campeão do Grupo C, independentemente de qualquer resultado. E aliás, deve ser o grupo dos dois rebaixados, né? Deve sair de lá os dois. A probabilidade disso acontecer na última rodada é bem grande. Josias Pereira aumenta um pouco a responsabilidade, chegada do Jardim, derrota no Clássico, investimento que o Cruzeiro fez. A reta final de Mineiro aí vai ser um pouco mais pesada agora, hein?
Com certeza, aumenta a responsabilidade. O próprio Jardim já disse isso hoje, né, na sua coletiva de apresentação, que agora é preciso buscar as vitórias, né? O Cruzeiro que realmente vive uma situação, assim, curiosa, né? Desde o ano passado, o Cruzeiro está tendo essa pressão pelos resultados, né? Muitos investimentos e tal. O Cruzeiro é um time que, às vezes, passa uma intranquilidade muito grande, né? E isso talvez reflete até nos jogadores, muitas questões aí que estão sendo colocadas. A gente viu o próprio Matheus Pereira, né? Essa entrevista polêmica dele, mais uma vez, para mim, muitas coisas tiradas fora de contexto, mas isso também mostra a impaciência do torcedor, viu, Pedro? Porque a gente está vendo muitas críticas ao Matheus Pereira e eu acho totalmente desproporcional em alguns momentos. Porque o Matheus Pereira, o ano passado, na última temporada retrasada, ele ajudou muito o Cruzeiro neste processo com o Ronaldo. É um jogador agudo, 11 gols e 15 assistências. E isso não é para qualquer jogador no futebol brasileiro. Então a torcida, às vezes, está escolhendo aí um bode expiatório que, na minha opinião, não é o foco que talvez deveria ter toda essa atenção neste momento. Então o Cruzeiro agora aumenta o nível de pressão, mas eu acredito que o Jardim traz essa experiência, traz essa tranquilidade para colocar a responsabilidade em si e fazer o Cruzeiro ter este futebol mais vistoso, consiga encontrar e se ajustar. Obviamente, mais uma vez, o problema do tempo vai ser aí uma situação que o Cruzeiro terá que lidar, mas acredito que o Jardim traz essa experiência decisiva para o Cruzeiro nesta reta final. Boa! Josias, um abraço para você, até a próxima. Um abraço pro Lélio também, porque o Lélio viu aí que o Eagles foi o grande campeão do Super Bowl, segundo Super Bowl. Foi uma grande vitória do Eagles, amassando o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs. Bom demais! Bom demais! Nossa torcida funcionou, viu, Jojo? E a massa, né? Chegou a ser 34-0. É isso. Guilherme Frossaro, um abraço pra você, até a próxima. Um grande abraço, voltaremos para falar mais de Galo aí durante a semana e eu me sinto um peixe fora d'água quando o assunto vira o futebol da bola oval, porque eu não entendo nada, mas se o Lélio tá feliz, eu tô também. Um abraço para todos vocês, até a próxima.